só não tá gravando porque realmente eu vou falando, e aí quando eu vejo já tem passado 20, 30 minutos e a aula não estava sendo gravada. Então vamos lá. E aí, a gente vamos montar hoje uma espécie de redação bem rápido e bem simples, só para introduzir a nossa aula e para deixar mais amarradinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês, deixa eu só me situar. Então, né? Pronto. E aí nós vamos, só para deixar amarradinho, a questão da estrutura mesmo. E aí nós vamos pensar na temática a persistência de epidemias no Brasil. E aí a gente sempre focando nas palavras-chave do tema, para que a gente não tangencie, não dê uma fuga ao tema, tá? Então vamos sempre focar nas palavras-chave do tema. Vamos lá. E aí, como é que nós vamos elaborar um parágrafo de introdução? Porque aí muitos de vocês já estão muito bem afiados quanto a isso, e aí eu vou sempre bater na mesma tecla, iniciando com um repertório sociocultural produtivo, não simplesmente um repertório sociocultural, mas um repertório sociocultural produtivo. O que é um repertório sociocultural produtivo? É quando você consegue fazer uso dele totalmente na sua introdução e até mesmo ao longo do seu texto. Por exemplo, uma das redações que me enviaram falava da Grécia. Então, na Grécia Antiga, os povos, os gregos, viam, né, o esporte como um meio de formação cidadã e tarará, tarará, tarará. No entanto, na realidade atual brasileira, os cidadãos falavam assim, se contrariavam como indiferente dos povos gregos. Então, acabou que fez uma relação muito próxima, tornou aquele repertório muito próximo do que a gente vê aqui, ó, em azul, tema Brasil. Então, nós iniciamos com o repertório, colocamos um conectivo nisso, nesse contexto, no entanto, na realidade atual, fora da ficção, e aí nós vamos ver isso, trazemos para a temática Brasil, trazemos para a temática atual, colocamos mais um conectivo e enumeramos a nossa tese. Como é que nós enumeramos a tese? Colocamos uma problemática para ser trabalhada no D1, e uma problemática, ou não somente uma problemática, mas uma relevância para ser trabalhada no D2, ou um desafio, um problema, uma importância, um debate, um para um D1 e o outro para o desenvolvimento 2. E aí nós fechamos a introdução. Então, por exemplo, na obra, e aí a gente coloca o título da obra, do escritor, da escritora, é narrada e a gente faz um resumo dessa obra. Colocamos um conectivo para que a gente possa fazer essa utilização dos operadores argumentativos, né? Então, apesar de ficcional, ou fora da ficção, além da ficção, de forma análoga, atualmente, o enredo pode contribuir para compreender o tema na atual sociedade brasileira. Então, você coloca ali o tema e deixa ele amarradinho. Nesse contexto, são inúmeros os fatores que contribuem para a problemática apresentada. Entre eles, e aí nós colocamos, por exemplo, uma temática, desigualdade social e a falta de estrutura educacional. Ponto. São duas temáticas, é a nossa tese número 1 e a tese número 2. E aí, o que eu coloco opcional, que aí vocês podem fazer após a tese, que aí é só algo opcional, que eu, por mim, nem precisa fazer. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos desse imbróglio, além de apresentar soluções para o impasse apresentado. E aí, como é que ficaria em relação à pandemia? Nós vimos lá no início a persistência de epidemias, no Brasil. Na obra A Peste, do escritor Alberto Camus, é narrado como uma cidade enfrenta por meio do estado de praga, quarentena, né, que seria a quarentena, isolamento social, uma epidemia deflagrada por ratos. Ponto. Apesar de ficcional, o enredo pode contribuir para compreender a persistência de epidemias e suas consequências no Brasil. Nesse contexto, são inúmeros os fatores que contribuem para a problemática apresentada. Entre eles,
inoperância governamental e falta de informação acerca do assunto. Então, nós conseguimos fechar com. E aí eu percebo que muitos de vocês, eu não sei se estão aqui, mas ó, que eu me lembro, Lauren, Orlando, Sabrina, Camille, assim que eu me recordo, Eduarda, já tá com isso também bem radaça também, com essa ideia bem fechadinha, já tem a sua estrutura própria. Para aqueles que ainda não tem, não tá habituado, ainda tá pegando o ritmo, e aí vocês podem se ater a uma estrutura que, na verdade, a maioria que eu citei agora é basicamente como essa. Colocamos o repertório, fazemos a relação, a comparação com a nossa temática e instituímos a nossa tese. Lembrando sempre, coloquem duas problemáticas ou duas relevâncias, tese 1 e tese 2. E para a elaboração do nosso parágrafo de desenvolvimento, um operador argumentativo e a retomada da tese, que seria o nosso tópico frasal. Nós retomamos o que nós falamos lá na tese. Colocamos mais um conectivo e damos agora uma comprovação para a nossa tese, que no caso vai ser o nosso exemplo, a partir de repertório sociocultural também, né? Alusão histórica, dados estatísticos, pesquisa, filosofia, sociologia, um conectivo e concluímos o nosso parágrafo dessa forma. Vale ressaltar, a princípio, que, e aí nós reiteramos o que nós falamos lá na tese, corrobora a problemática. Nesse cenário, conforme o filósofo, o sociólogo, o geógrafo, e aí a gente cita lá o pensamento que vai fazer referência ao que nós estamos tratando. No entanto, então nós começamos com a nossa argumentação. No entanto, percebe-se que retomamos o nosso exemplo para tornar produtivo. Vocês não podem simplesmente jogar um exemplo. Muitos dos exemplos, eles podem ser retomados para que faça mais para que deixe mais produtivo ainda o repertório. No entanto, percebe-se que aí a gente faz a referência sobre o tema, como por exemplo, e aí a gente confirma, né, essa questão de que esse problema corrobora para a temática. Logo, que aí seria a nossa marca de autoria, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de medidas mais eficazes pelo governo que mitiguem estes desafios. Vamos lá. Vale ressaltar, a princípio, que a ineficiência estatal corrobora a problemática. A tese dessa pessoa foi inoperância governamental, ou seja, ineficiência do Estado. Então, ele aqui, retoma o que ele fala na tese com o seu tópico frasal. Vale ressaltar, a princípio, que a ineficácia estatal corrobora a problemática. Ponto. Nesse cenário, segundo o filósofo John Locke, ao Estado foi entregue o dever de garantir o bem-estar a toda a sociedade mediante o contrato social. Ponto. No entanto, percebe-se a quebra desse contrato no descaso do poder público. Ponto. Percebam que o repertório sociocultural não foi utilizado apenas nesse período. Ele foi retomado. No entanto, percebe-se que a quebra desse contrato, ou seja, do contrato social, né, instituído por John Locke, no descaso do poder público, como, por exemplo, ao não apresentar um plano de enfrentamento adequado para a Covid-19, aumento no número de leitos de UTIs com equipamentos adequados. E aí é algo que eu quero destacar aqui, esse parênteses. Quando você for colocar na sua redação algo relacionado, por exemplo, dessa forma, não apresentar um plano de enfrentamento adequado para o Covid. Que plano? Um aumento do número de leitos, maior investimento em saneamento básico para conter epidemias persistentes como a dengue. Logo, olha a marca de autoria, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de medidas mais eficazes pelo governo, que mitiguem esses desafios. Percebam que, inclusive, esse repertório pode ser utilizado para outras problemáticas quando for referente à ineficácia estatal, à ineficiência do Estado. Então, diversas problemáticas, como até mesmo essa que nós trabalhamos essa semana,
a questão tanto das mudanças climáticas, como também dos esportes, nós poderíamos sim colocar como uma das causas do problema do esporte, apesar de sua importância não ser visto e não ser praticado, por conta da ineficiência estatal, de não criar políticas públicas para tal. A mesma coisa voltada para as mudanças climáticas. Então, nós podemos utilizar a ineficácia estatal, a ineficiência do Estado, né, em diversas temáticas. E aí, inclusive, nós temos já um repertório que aí é bem legal para vocês utilizarem, sempre que for utilizar a questão da ineficiência, é justamente essa. O filósofo, né, John Locke, diz que ao Estado, ou seja, ao governo, foi entregue o dever de quê? De garantir o bem-estar a toda a sociedade, mediante o contrato social. No entanto, percebe-se que há a quebra desse contrato no descaso do poder público. E aí, como em não criar políticas públicas para a propagação de esportes pelo Brasil. Estão me entendendo? No D2 a mesma coisa. Além disso, salienta-se, e aí a gente volta lá para a tese 2, eu coloquei algo aqui que eu destaquei em alguma das redações que chegaram para mim. Sinônimo. Utilizem sinônimos. Muitas vezes vocês estão repetindo a mesma palavra lá da tese, a mesma palavra, principalmente nessa redação de esportes. Vieram várias redações que num próprio parágrafo vocês utilizaram a palavra esportes 7 vezes. Então, isso é muita coisa. Então, utilizem sinônimos, procurem, pesquisem sinônimos. Aí nós colocamos aqui. Nessa perspectiva, conforme o filósofo, sociólogo, geógrafo, ou algo de um filme, de uma série, de um livro, e aí a gente conclui o desenvolvimento 2 dessa forma. Além disso, salienta-se o pouco investimento educacional no combate às epidemias, que foi, o que foi falado aqui na tese, em relação, cadê? A falta de informação. Então, onde é que pode vir essa informação? A partir da educação. Então, pouco investimento educacional no combate às epidemias. Nessa perspectiva, conforme o educador Paulo Freire, a educação sozinha não tem o poder de transformar o mundo, mas sem ela, uma sociedade também não mudará. Assim, o descaso em educar, mesmo com a implantação de medidas, tais como a quarentena e o uso obrigatório de máscara para conter a disseminação da Covid, além da aplicação de multas para quem contribuir para a proliferação do Aedes aegypti, sem maiores investimentos em educação, a efetiva transformação social difundida por Freire não ocorrerá. Então, percebam que a ideia que eu quero colocar na mente de vocês é essa. Utilizem o repertório não somente quando vocês forem citar, retomem esse repertório. Aqui, salienta-se o pouco investimento educacional no combate às epidemias. E aí ela utiliza a questão de que a educação, ela não tem o poder de transformar o mundo sozinha. Mas sem educação, uma sociedade não muda. Então ela coloca aqui, mesmo com a implantação de medidas como a quarentena e o uso obrigatório de máscaras, sem outros investimentos, sem maiores investimentos na educação, essa transformação social definida por Paulo Freire não ocorrerá. Porque uma sociedade, ela não tem o poder sozinha, a educação sozinha, ela não tem o poder de transformar o mundo. Mas sem a educação, a sociedade, ela não muda. Então, ela consegue difundir essa ideia e, por fim, a marca de autoria. Com isso, demonstra-se a essencialidade da escola e da mídia no combate à persistência de epidemiologias. Olha o sinônimo aqui de epidemias, epidemiologias, e na conclusão, um conectivo, né, nós fazemos a reafirmação da tese, que é como Carol colocou, é facultativa no grupo essa semana, e aí eu recomendo que sim, eu aconselho que sim, que coloque a reafirmação da tese, que no caso é a reafirmação de todo o seu texto, pode ser também. Utilizamos o conectivo, iniciamos a nossa proposta. Conectivo e finalizamos. Portanto, e o tema, né, a problemática, é um problema que aflige a sociedade e necessita ser mais bem combatido. Para tanto, é dever do governo federal, representado pelo Ministério
e aí colocamos, né, o Ministério referente ao tema, ampliar a veiculação de propagandas sobre o tema por intermédio, olha aqui, ó, ou em verde, nós estamos percebendo palavras-chave para que o corretor perceba que você cumpre os 5 elementos lá na conclusão. Palavras-chave, podem tirar um print e depois eu vou disponibilizar o slide. Palavras-chave para que vocês utilizem na conclusão, para que o corretor ele perceba que você cumpre os 5 elementos na conclusão: a ação, o agente, o meio, o modo, o efeito, o detalhamento. Por intermédio das mídias sociais, detalhou televisão, internet, rádios e jornais, para quê? Ó, com o efeito, com o objetivo de desenvolver o senso crítico da população acerca da temática. Outro sim, é necessário que o Estado atue na contratação de agentes, né, por meio da realização de concurso público, ó, por meio, então como é que vai ser feito? Por meio da realização de concurso público, para quê? Para que haja uma melhor resolução da problemática. Ademais, cabe ao Ministério da Educação desenvolver nas escolas projetos pedagógicos. Que tipos de projetos? Promoção de palestras com especialistas, exibição de documentários que, com a participação da família, abordem os malefícios da temática e ensinem formas eficazes de evitá-la com o propósito de dirimir o tema. Dessa maneira, o enredo da obra será apenas ficcional, ou o enredo da obra não fará parte, né, que você colocou lá na sua introdução, da realidade nacional. Retomem. Acho que foi Sabrina que retomou na dela, e eu gostei bastante também a questão de retomar o que você falou lá na introdução. Portanto, olha aqui, ó, a persistência de epidemias é um problema que aflige a sociedade e necessita ser mais bem combatido. Para tanto, a União deve ampliar o repasse de verbas aos estados e municípios para a promoção de reformas urbanas, com ênfase em saneamento básico, a ampliação do número de postos de saúde e hospitais, com a finalidade de combater de modo mais efetivo os efeitos epidemiológicos. Ademais, o Ministério da Educação deve implantar nas escolas a disciplina Educação para a Saúde, desde as séries iniciais, assim como, por meio de parcerias público-privadas, disseminar mais campanhas, de modo que haja maior difusão de informações sobre a prevenção de doenças. A partir disso, o enredo de A Peste não representará a realidade nacional. Então, percebam que, com certeza, esse modelo, essa estrutura que vocês já usam e que podem, sim, auxiliar vocês ainda mais nesse processo da escrita. Vamos lá, deixa eu só colocar, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre economia. E aí é algo bem legal para a gente se pensar de como é que vai funcionar. Poxa, como é que a gente vai falar de economia numa aula de redação? Por que, né, falar de economia? Numa aula de redação, será que a gente vai conseguir discutir sobre economia, que inclusive é uma das temáticas mais temidas, né? Não sei se você já percebeu, mas a gente não encontra tantos repertórios, tantos exemplos de voltados para a economia. Se você for olhar os Instagrams, né, que divulgam repertórios, que divulgam questões, né, sobre redação, sobre Enem, não se fala tanto em economia para redação. Por quê? Porque é uma temática bem difícil mesmo de ser trabalhada, de ser combatida e que é muito temida pelos professores de como falar, o que abordar, né, na questão econômica, e por isso que você vai ver sempre assim, temáticas de educação, temáticas de tecnologia, mas é muito difícil nós identificarmos e percebermos, né, temática voltada para a economia. E aí eu fiz um recorte, e aí eu coloquei até lá no grupo, de como é que nós vamos, um recorte do que foi que eu utilizei também nessa aula e para auxiliar vocês nessa forma
nessa questão da redação voltada para a economia, principalmente. Vamos lá. O que é economia? Eu coloquei aqui o que é que nós vamos falar numa visão central do que é economia. A economia, pessoal, numa visão popular, ou seja, na visão que a população, que o povo tem. Sim, eu não expliquei, calma. Então, a ideia dessas aulas temáticas, por exemplo, a aula de hoje, a aula que nós vamos falar nas próximas semanas seguintes, de eixo temático, é justamente para que vocês conheçam. Então, se eu colocar uma redação de economia, vocês, depois dessa aula, vai ter uma base do que argumentar, uma base do que falar. Se não tiver uma aula de eixo temático, de tema em si, é muito mais difícil, porque vocês vão ter que pesquisar, e aí a pesquisa vai ficar mais aprofundada, e isso já meio que dá um desânimo na hora de fazer, né, a redação, justamente por isso. Então vamos lá, nós vamos falar sobre economia, né, que é um tema central para a sociedade, e justamente por ser tão importante, esse tema não pode ser banalizado, pessoal, não pode ser negligenciado, porque na verdade, afinal de contas, né, a economia, na visão popular, ela se limita a ser um estudo sobre o dinheiro, investimentos e finanças, que com certeza são elementos estudados, né, por essa ciência. Mas a economia, ela não se limita ao estudo sobre o dinheiro, o investimento e finanças. Ela não se limita a isso. Na sua essência, pessoal, a economia, ela trata das escolhas feitas pelas pessoas todos os dias. Então, a economia nada mais, ela especificamente, principalmente, ela foca nas escolhas feitas pelas pessoas todos os dias. A ciência econômica é uma ciência social. Então, ela observa o comportamento meu e seu em duas constatações centrais. A economia, como eu já venho falando, ela trata das escolhas feitas pelas pessoas todos os dias. Então, perpassa essa questão de dinheiro, finança e investimento. Ela perpassa isso. Ela trata das escolhas que as pessoas, que nós fazemos todos os dias. Então, é importante que a gente venha tratar a economia não simplesmente como aquilo que vai se referir a dinheiro, que vai se referir a economia, a investimentos, que vai se referir a questão financeira, não. Ela vai ser como ciência econômica, a ciência, né, que vai estudar e que vai tratar das escolhas feitas pelas pessoas todos os dias, vai observar o comportamento humano. E ela é centralizada a partir de duas constatações centrais que vai guiar esse estudo econômico. O primeiro é o que eu chamo de desejos. Então, como ciência social, a economia, ela vai ter duas constatações centrais. Os desejos, que é o fato de que todos nós sempre temos desejos, muitos desejos, e eles são, virtualmente ilimitados. Além da satisfação das nossas necessidades básicas, como eu coloquei aqui, nós ainda podemos ter interesses em muitos bens e serviços que atendem a diversos outros desejos que não são fundamentais e que tornam a nossa vida muito melhor. Não entendi nada, professor. Pessoal, a economia, a ciência da economia, a ciência social econômica, ela é centralizada em dois. Comportamento. Ela vai focalizar nesse comportamento do ser humano. Mais para frente nós vamos ver isso. Então, ela vai estar centralizada em duas constatações centrais. Os desejos, que para nós são virtualmente ilimitados, nós temos diversos desejos, todos os dias, a todo momento, nós estamos desejando algo. Então, ela vai tratar os desejos, ele é além da satisfação das nossas necessidades, muitas vezes. Nós podemos ter interesses em muitos bens e em muitos serviços que atendem a diversos outros desejos que não são tão fundamentais para tornar a nossa vida melhor, como, por exemplo, um carro, como, por exemplo, uma casa,
como, por exemplo, celulares. Então, esses bens são aqueles que a economia ela trata como que não são fundamentais para tornar a nossa vida melhor. Então, esses desejos que vão ser uma das constatações básicas e centrais da economia como ciência social é essa, é que os nossos desejos, eles são virtualmente ilimitados. Como é que eu posso usar isso na redação? Consumismo. A economia como ciência social, ela é centralizada em duas constatações. Uma delas são os desejos. A todo momento as pessoas têm desejos que se perpassam as necessidades básicas. Então, olhe para essa aula com um olhar diferenciado. Vocês não estão assistindo a aula de economia para responder questão de geografia de economia brasileira. Não. Nós vamos abordar aqui o que é importante para a redação, para a argumentação. Então, como é que esse desejo, que é uma das constatações centrais da economia como ciência social, pode entrar na minha redação? Consumismo. O consumismo exacerbado das pessoas fazem com que elas comprem além das necessidades básicas. E isso além de comprar, além das necessidades básicas de alimentação, de moradia, é comprar um carro mais caro do ano. Bauman fala sobre isso. Muito legal, verdade, Lauren. A questão dos melhores celulares, da melhor casa, da maior casa, e que muitas vezes são desejos, né, diversos desejos, que não são fundamentais para tornar a nossa vida melhor, né, mas que tornam a nossa vida melhor, mas que não são tão fundamentais. A outra constatação é que, para esses desejos eles serem realizados na prática, os recursos que nós temos não vão ser disponíveis para satisfazer esses nossos desejos que são, infinitos. Então, os recursos para satisfazer os nossos desejos, eles são finitos. Então, percebam que é muito importante que a gente perceba isso. São as duas constatações centrais na economia, né, como uma ciência social, são os desejos e os recursos disponíveis para satisfazer nossos desejos que não são infinitos. Os recursos não são infinitos. Já os nossos desejos, eles são infinitos. Então, percebam que, pensem, quanto dinheiro e tempo seria possível para satisfazer todos os seus desejos até hoje? É quase impossível, né, pessoal? A gente pensar quanto dinheiro, quanto tempo seria possível para satisfazer todos os nossos desejos que nós já tivemos até o dia de hoje, até esse exato minuto. Então, é importante a gente perceber que as duas constatações vão ser essas. É muito importante a gente entender isso. Os desejos são ilimitados. Já os recursos, eles são limitados. Por isso que a maior parte dos recursos estão em oferta limitada. Como é que a gente vai utilizar isso na redação? Voltando para a mesma tecla, a questão do consumismo. Muitas vezes, e até mesmo de endividamento, que aí a gente volta para a economia. A questão das pessoas, o Brasil hoje ele está com milhões de pessoas no SPC e Serasa, com o nome negativado, com o CPF negativado. E isso por quê? Porque as pessoas têm desejos que são ilimitados, segundo a economia, como uma ciência social, mas que os recursos disponíveis para esses desejos, eles não são ilimitados. Eles são limitados, o que ocasiona justamente o endividamento. Então, a maior parte dos recursos não estão, né, em oferta limitada. Vamos lá. Então, como atender aos nossos desejos ilimitados com recursos limitados? Como é que a gente pode pensar isso? Como é que a gente entende essa questão? Como é que nós vamos atender aos nossos desejos ilimitados com recursos limitados? Essa tensão existe, pessoal, entre as vontades e as restrições que a realidade nos impõe. Isso aqui é o central estudo da economia.
Porque a economia como ciência, quando essa questão aqui de como atender os nossos desejos ilimitados com recursos, eu posso usar essas definições da economia como repertório? Pode. Pode utilizar assim como repertório. A economia como uma ciência social, constata, percebe, pode usar como repertório, sim. Diversas coisas dessa aula, vocês podem estar observando que vai dar, sim, para a gente utilizar em diversos momentos como repertório, muitas vezes não na introdução, mas como constatação, como veracidade lá no nosso desenvolvimento. Você desenvolve e reitera com isso, né, de que os nossos desejos eles são ilimitados, né, com recursos limitados, o que ocasiona o consumismo, o que ocasiona o endividamento, por exemplo. Então, essa questão, essa tensão é o estudo central da economia. É justamente isso, porque a economia ela busca como ciência, a economia busca entender a tomada de decisões que milhões de pessoas, no momento que essas pessoas, que esses decidem gastar o seu dinheiro, que é escasso, diante dos seus desejos que são ilimitados. Então é isso que a ciência econômica ela busca entender. Essa tomada de decisões que as pessoas têm no momento de gastar o dinheiro, que é pouco, com desejos que são muitos. Estão me entendendo, pessoal? Me digam aí. Então, de forma geral, o conceito de economia é esse: é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Tudo isso que eu falei, de forma conceitual, é isso. Então, lembrem disso. A ciência ela estuda o comportamento das pessoas, né, diante dessa tomada de decisões. Então, por isso, da próxima vez que você ouvir sobre economia, não pense apenas em dinheiro ou números. Lembrem-se, enquanto ciência, a economia é o resultado. Ela busca entender as tomadas de decisões que nós, milhões de pessoas, no momento em que decidimos gastar o nosso dinheiro, que é pouco em relação aos nossos desejos, que são muitos. Agora, vamos lá, vamos continuar a nossa discussão. Qual é a importância da política para a economia? Scarlett botou, estava vendo uma reportagem onde fala que a criança e o adolescente são os causadores do consumo excessivo dos pais. Sim, muitas vezes sim, porque na verdade a gente percebe que é aquela coisa, né? A criança ela vai estar sempre pedindo, a criança, principalmente quando sai, vai estar sempre ali desejando e querendo e que é uma verdade, sim. Eu não cheguei a ver nada sobre isso, mas eu acredito sim que seja realmente muito real isso, de que as crianças e adolescentes são sim, muitas vezes, os causadores de consumo excessivo nos pais. Mas aí tem outra questão que pode entrar em discussão quanto a isso, Scarlett. É, uma criança ela não tem o poder de tomar decisões. Quem vai tomar a decisão é o adulto. O dinheiro não é da criança, o dinheiro é o adulto. Então, o que é que falta nesse adulto? É conhecimento, uma educação adequada para a questão econômica, para a questão financeira. E aí é algo a se pensar também nessa lacuna, já de problematização. Então, envolver o consumismo, pessoal, é diretamente ligado à economia, porque o consumo, para consumir, precisa ter dinheiro. E o dinheiro envolve pessoas e o financeiro. Isso aí é o estudo central da economia. Então, percebam que questão de consumismo, questão de economia, essa questão, né, de comprar, a questão de gastar o dinheiro está envolvendo a questão econômica, tá? Então, qual é a importância da política para a economia? Como é que elas se relacionam? Vejam, Paulo Guedes, né, aqui e Bolsonaro, né? Vamos lá. Continuar que chega a dar um ranço, mas vamos.
A política e a economia, elas andam de mãos dadas. Por isso que sempre o Jair Bolsonaro, ele vai estar sempre falando e dizendo, ó, tudo para Paulo Guedes, colocando tudo para Paulo Guedes, tudo para Paulo Guedes, porque é ele que é o braço central da economia. Então, Paulo Guedes, ele realmente faz muito sucesso, né? É chamado aí do cara da economia, e que ele faz muito sucesso. E você já deve ter notado, né, que a economia, como eu falei, ela anda de mãos dadas com a política. Nenhum governante brasileiro pode ignorar a dimensão econômica, simplesmente porque o Estado brasileiro, lembrem-se disso, o Estado brasileiro tem papel fundamental para um bom andamento da economia. A política, em certo sentido, ela pode ser entendida como um gerenciamento ou uma tomada de decisões coletivas. Contudo, a complexidade que envolve esse processo, da mesma forma que na esfera individual nossa, não podemos atender todos os nossos desejos coletivos ou sociais. Então, coloquei essa estrutura aqui. O Estado brasileiro, foi porque eu esqueci eu tenho aqui o meu roteiro escrito e esqueci de passar o slide. O Estado brasileiro ele tem um papel fundamental para o bom andamento da economia. Lembrem-se, é função do Estado garantir que a economia ela esteja em bom andamento, em bom funcionamento. É ele também que é responsável pelo gerenciamento e pelas tomadas de decisões que envolvem a economia brasileira, principalmente. E aí foi como eu falei agora há pouco. Da mesma forma que nós, individuais, nós temos o quê? Nós não podemos atender os nossos desejos nos coletivos, ou seja, no coletivo, o governo, né, o Estado, ele também não vai conseguir suprir todos os interesses que eles têm. Porque, ó, se a gente for perceber, os interesses pagos são pagos todos os dias. Então, como eu venho falando, no individual, nós, com o nosso recurso que nós temos escasso, nós não podemos suprir os nossos desejos, que são ilimitados. No coletivo, a mesma coisa. O governo ele não vai conseguir suprir os interesses que são pagos todos os dias, com investimento em educação, com investimento em tecnologia, com investimento em saúde pública, né? Assim, na teoria isso é o que deveria estar sendo feito, né? Porque de fato existem desejos conflitantes, né, que são antagônicos entre si, enquanto os interesses do governo brasileiro, né, que precisa dar conta de atender todos os dias pagamento de juros para investidores, aposentados, pensionistas, salários do funcionalismo público, investimento em melhorias, né, na educação, na saúde, na defesa, no saneamento, na mobilidade. As demandas, elas são tantas, pessoal, que os trilhões de reais do orçamento público que existe parece pouco. Uma vez, né, que são questões que dizem respeito a todos os brasileiros. E nós precisamos decidir em conjunto como usar esses recursos para adotarmos o critério que são considerado mais justo, foi o que eu coloquei aqui, a democracia representativa. Nós temos, né, elegemos os nossos representantes para defender os nossos interesses lá no executivo, lá no legislativo, e fazer essa separação dos poderes para que nenhum governo tenha poder excessivo, nem controle a justiça e o poder legislativo. E assim, diante disso, né, a gente percebe que eu não quero falar sobre questão do governo, porque apesar de estarmos numa democracia representativa, que o governo ele não tem como interferir, ele não deve interferir no judiciário, ele deve apenas cumprir. Então, por isso que, assim como a política, a economia ela lida com o gerenciamento de recursos e de interesses. Então, todos os dias, da mesma forma que nós temos desejos, a política ela também vai ter interesses para serem cumpridos.
Então, dessa forma, acho que fica mais fácil de entender que a economia e a política lidam, né, juntas dessa questão de gerenciar os recursos e o interesse. Não é à toa que existe até mesmo, como eu coloquei aqui, a economia política, que é uma sub-área da ciência econômica que estuda as relações econômicas, ou então que existem as políticas econômicas, como eu coloquei aqui. Ela vai estudar as relações sociais econômicas e vai também estar responsável pelas políticas econômicas, que aí vai variar de acordo com cada governo. E aí, por isso que a cada governo nós vamos ter políticas econômicas, medidas econômicas diferentes, tá? Vamos só continuar aqui para chegar na parte onde eu quero, que é onde dá para usar na, na redação, mais preciso. Então, vamos lá. De acordo com a variação, né, do governo, vai ter essa mudança, vai variar de acordo com cada governo. E os indicadores econômicos, eles vão influenciar aqui eu errei, tá, pessoal? Perdão, é política. A política econômica, como o PIB, como o desemprego, como a inflação. Então, por que eu trouxe essa abordagem de política e economia? Porque se a economia não está bem, significa que o governo não está sabendo administrá-la. Então, percebam que diretamente a economia ela vai estar ligada à política. E aí a gente entra onde eu queria chegar, na crise econômica. Antes de mais nada, precisamos explicar que a economia ela é cíclica, apesar de apresentar períodos de certa estabilidade. Isso significa que em alguns momentos há crescimento e em outros há queda da atividade econômica, o que é um padrão, né, no normal do sistema capitalista. Ou seja, de tempos em tempos passaremos por crises. Isso é inevitável. O que pode variar são as razões que levam às crises. Porque, os setores da economia, quais serão os mais afetados? E qual vai ser a intensidade dessa crise? O que é que ela vai trazer de consequência para a sociedade? E aí é quando a gente chega na redação. O que é que a crise, o que é que problemáticas que nós temos atuais são causas de crise econômicas, por exemplo. E aí é onde a gente chega, né? Que, em geral, grandes crises afetam de alguma forma todos os países do sistema capitalista, né? Pois as economias são dependentes entre si, certo? Mas o que é que acontece durante uma crise econômica? Que aí a gente vai traçando um caminho para onde eu quero chegar. Durante uma crise econômica, pessoal, preste atenção, ao declínio da atividade econômica. A demanda por consumo diminui, o que leva à diminuição da taxa de lucro das empresas. E como as empresas passam a lucrar menos, muitas delas acabam demitindo funcionários. E isso leva ao aumento de taxa de desemprego. Para quem não entende, para quem nunca viu, é assim que acontece uma crise econômica. Com mais pessoas desempregadas, a renda diminui, o que leva a um menor consumo das famílias, ou seja, a uma menor demanda para comprar produtos. E como podemos ver, esse ciclo ele tende a se reproduzir e a intensificar. É como Lauren colocou, é um efeito dominó. E para frear o ciclo, para frear esse efeito dominó, é necessário adotar políticas econômicas de estímulo à economia e o sucesso ou não dessas medidas vai determinar a intensidade e a duração dessas crises econômicas. Então, o que é que eu quero que vocês entendam disso? O desemprego, a questão da renda, tudo isso é ocasionado principalmente e como uma das principais causas por conta da crise econômica. Então, percebam que a gente pode usar claramente isso na redação. Redação sobre desemprego, crise econômica. E aí a gente vai entender qual crise econômica é essa. E aí, como eu falei aqui no finalzinho, com mais pessoas desempregadas, a renda diminui, o que leva a um menor consumo das famílias, ou seja, uma menor demanda. E como podemos ver, esse ciclo ele tende a se reproduzir
e a se intensificar. E o que é essa intensidade? Como é que essa intensidade ela é diferente? A intensidade de uma crise econômica, pessoal, ela varia de uma para outra. Você provavelmente já ouviu falar sobre a crise de 1929, não é? Essa é a crise mais famosa do sistema capitalista. E aqui nós entramos em repertório sociocultural. Vamos lá. Aqui nós entramos em um eixo de repertório, a crise de 1929. Essa é a crise mais famosa do sistema capitalismo. E ela foi tão grave, pessoal, que é considerada uma depressão. E a gente vai entender essa questão da depressão. Há duas classificações em uma crise econômica: a recessão e a depressão. E isso vai variar conforme a força dessa crise econômica e a duração dessa crise. Então vamos lá. As intensidades, como eu falei, variando de acordo com a força da crise econômica e com a duração dessa crise, ela pode ser uma recessão. E aí, professor, por que está estudando esses conceitos? É aula de redação. Para que você consiga argumentar sobre isso. Para que você possa utilizar argumentos consistentes. Para que vocês aprendam para a vida também, para que vocês sejam cidadãos melhores, para que vocês aprendam, né, a não somente escrever por escrever, mas que vocês saibam refletir e conhecer como um todo a sociedade que vocês vivem. Então, as recessões, elas são crises relativamente curtas. São fases nas quais a retração da atividade econômica, aumento do desemprego, a diminuição da produção nas taxas de lucro e nos investimentos. Então, considera-se em recessão uma economia que apresenta queda no PIB por 2 trimestres consecutivos. E a depressão, a gente vai entender o que é PIB depois. E a depressão são crises duradouras. É um estado de agravamento da recessão, com forte redução da atividade econômica, falências, altas taxas de desemprego, grandes quedas de produção e investimentos. Geralmente considera-se uma depressão, uma recessão que ultrapassa 3 ou 4 anos de duração, ou uma queda drástica, né, no PIB. Será que é isso que o Brasil vive? E aí, como eu falei, que tudo vai estar envolto desse PIB. E é com ele que se mede a produção econômica. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, é a soma de toda a riqueza. O conjunto de bens e serviços produzido internamente no país durante um determinado período de tempo. É um dos indicadores mais utilizados para medir o tamanho da economia e o seu crescimento ou a recessão. Então, há duas formas de calcular o PIB: pela oferta e pela demanda. Na ótica da oferta, pessoal, soma-se o valor que é produzido pelas indústrias, serviços e agropecuárias, e na ótica da demanda, vai se calcular o que é gasto, o consumo das famílias nesses bens, nesses serviços. E em bens e serviços, gastos do governo, investimento das empresas e as exportações descontadas às importações. Então, aqui nós temos duas formas que são de calcular esse PIB, só para que vocês entendam. Como é que essa crise econômica ela veio acontecer no Brasil e no mundo, para que vocês já utilizem como repertório mais coisa ainda. Vamos explicar, né, brevemente o que é que aconteceu antes, durante e depois de 3 crises importantes da história: a Depressão de 1929, a crise econômica mundial em 2008 e a recessão brasileira entre 2014 e 2016. Vamos lá. A crise de 29, repertório sociocultural. Para que a gente entenda essa crise de 29 e até as outras que nós vamos perceber, a gente precisa relembrar o que estava acontecendo nesse período, antes desse período. E com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles tinham a Europa como um grande consumidor dos seus produtos. Afinal, a indústria europeia tinha sido afetada pela guerra. E boa parte dos produtos tinham que vir de fora. Mas, aos poucos, a indústria dos países europeus ela foi se recuperando. A necessidade de importar produtos diminuiu. E os países europeus
passaram a comprar menos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, devido a essa demanda externa, estavam produzindo muito, mas com redução das exportações para a Europa. Sofreram uma crise de superprodução. Isso significa que havia muito produto, mas não havia comprador. Com muitos produtos parados, as empresas passaram a demitir funcionários, o que teve, como consequência altas taxas de desemprego e crescimento da pobreza. Então, a gente pode utilizar a crise de 29 como repertório em redação que venha com temática de economia e de outras temáticas que a gente pode utilizar. Isso também, eu ainda vou colocar como é que a gente pode utilizar essa crise de 29. Por exemplo, né, ela foi considerada, pessoal, a Grande Depressão. Então, no Enem 2018, na segunda aplicação do Enem 2018, a temática foi formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas no Enem 2018 a temática foi essa: formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. O que é que acontece? De forma bem simples, poderia ser contextualizado. A Grande Depressão, também conhecida como crise de 1929, é considerado como o pior momento econômico do século XX, devido às altas taxas de desemprego, ao crescimento da pobreza, à economia parada. E pode ser feita essa analogia, né? Na atualidade, esse fantasma da crise de 1929 acaba assombrando a face do Brasil na contemporaneidade. Então, é um repertório que vocês podem utilizar. Então, aqui, estão me ouvindo, estão me entendendo. Então, a crise de 29 foi uma crise do liberalismo. E o liberalismo, ele defendia o Estado mínimo, ou seja, a menor intervenção possível do Estado na economia. Segundo essa corrente de pensamento, o mercado ele se ajustaria conforme a lei de oferta e demanda. Porém, o mercado não foi capaz de se autorregular e a economia entrou em crise. Para a recuperação dos países, foram adotadas medidas de intervenção do Estado na economia, como estímulos às indústrias e programas assistencialistas. Estão me entendendo? Em resumo, a crise de 29 iniciou com a queda dos preços no mercado agrícola lá nos Estados Unidos. E a sua maior consequência foi a venda de ações a preços sucateados no mercado financeiro, causando assim o naufrágio da Bolsa de Nova York e consequências que a gente percebe até hoje, infelizmente. Vamos lá. E aí, a crise de 2008, tá? Na crise de 2008, pessoal, deixa eu só corrigir aqui. Na crise de 2008, que foi a crise global, né, de 2008, que foi iniciada lá nos Estados Unidos, mas diferente do que aconteceu em 1929, essa crise foi uma crise financeira, foi um colapso no sistema de especulação, decorrente da chamada bolha imobiliária. Antes do estouro dessa crise, os juros eles estavam baixos e havia crédito abundante lá no mercado americano. Isso significa o quê? Que as pessoas elas tinham facilidade em conseguir empréstimos, os juros que pagariam eram baixos. E isso era o quê? Muito atrativo, não? As formas desses empréstimos eram o quê? A hipoteca, ou seja, ao pegar um empréstimo, as pessoas davam seus imóveis como garantia. E geralmente usavam o crédito para investir em outros imóveis. E esses empréstimos, pessoal, eles eram considerados de alto risco. Por quê? Por muitas pessoas não tinham condições de pagar essas dívidas. Desconsiderando esse risco, os bancos de investimentos vendiam essas dívidas e as classificavam como seguras, ou seja, com baixo risco de calote. Mas como a inflação no país
estava aumentando, o governo ele precisou aumentar a taxa de juros. E o que foi que aconteceu? Esfriou a economia e a desvalorização dos imóveis. Então, grande parte das pessoas que havia realizado empréstimo não conseguiu pagar as dívidas. E como essas dívidas estavam sendo negociadas pelos bancos de investimento no mundo todo, essa crise econômica gerou um efeito dominó, que levou ao colapso. Se eu conheço uma citação, mas não lembro o autor, pode colocar a citação. Então, é interessante que lembre o autor, tá? É muito interessante que lembre o autor. Então, então a crise ela atingiu os Estados Unidos no começo, mas depois de algum tempo atingiu a Europa, a países em desenvolvimento, né, como o Brasil, como a Argentina, e para evitar, né, uma crise ainda maior, o Estado ele teve que intervir novamente, como interviu na crise de 1929, para salvar, né? Então foi chamado o Plano de Socorro de 2,6 trilhões. E aí a gente chega onde nós estamos, na crise econômica brasileira. Em 2014, vamos situar o momento, para que a gente chegue onde nós estamos em 2020. Em 2014, o Brasil ele começou a sofrer com a recessão econômica que acometia outros países. Então, foi uma recessão em 2014 que acabou, que acometeu vários países, resultando no recuo do produto interno bruto, do PIB. O índice que representa o quê? O valor monetário de todos os serviços e bens que o Estado apresenta. Nesse sentido, nós podemos dizer o quê? Que a taxa de desemprego aumentou. Então, aqui, se o tema vier um tema de desemprego. A taxa aumentou lá em 2014, ó, quando houve o quê? Uma recessão econômica. Por conta do quê? Do recuo do PIB, ocasionando o quê? Essa taxa de desemprego gradativo, gerando um certo tumulto entre toda a população. E aí, alinhado a essa crise, o Brasil ele também passava por uma intensa crise política. Depois das eleições acirradas de 2014, a trama que foi arquitetada para a derrubada da presidente Dilma foi colocada em xeque e houve um movimento político e popular também para o seu afastamento. Então, em 2016, o país vivenciou o processo de golpe e desligamento de Dilma do poder. Então, além dessa ideia que estava vendo do PIB está diminuindo, do desemprego está aumentando, da maior taxa de desemprego dos últimos anos, o Brasil ele também passava por uma crise política com o golpe de Dilma. Então, como você já deve imaginar, os processos políticos, eles estão em constante relação, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que quando um não está bem, o outro provavelmente será consequência de forma negativa. Então, o Brasil, ele não se encontrava somente nos meios de aumentos de impostos e elevação do índice de desemprego, mas também apresentava dificuldades em manter boas relações políticas. Então, como eu falei, né, foi de abril de 2014 a dezembro de 2016. E ao longo desse período, houve retração do PIB no país. Então, quais foram as causas dessa crise? Podemos destacar a crise global de 2008. Então, nós temos aí ó, a crise global de 2008 afetando a economia até mais de 5 anos depois, o que afetou o mercado internacional como um todo e as políticas adotadas pela equipe econômica do governo em resposta à crise internacional. O Brasil é um grande exportador de commodities, que são os produtos cujos preços são determinados no mercado internacional, e como o mundo estava em crise, o valor desses produtos caiu. E essa queda de preços afetou as exportações brasileiras, e apesar de adoção de políticas econômicas por parte do governo da presidente Dilma, não foi possível evitar a recessão econômica. Nesse período, o setor que mais sofreu aqui no Brasil foi a indústria. E você talvez lembre das situações em que as indústrias realizavam demissões em massas, lembram? E aí o desemprego aumentou, atingindo a taxa lá em 2017 de 13,7%. E a capacidade de consumo
das famílias caiu. Então, mais uma vez, a gente retorna para o consumo sempre. Dentro de 2014 e 2017, o consumo no Brasil ele caiu justamente por conta da crise econômica. Então, o que é que a gente pode utilizar isso como um repertório? Na crise econômica brasileira, entre 2014 e 2016, houve uma recessão no produto interno bruto, ocasionando demissões em massa, o que corroborou para a capacidade de consumo das famílias. No entanto, apesar disso, ainda assim, as pessoas continuaram consumindo e continuaram se endividando. E aí é uma espécie de exemplo de como você pode usar essa crise na redação. Então, nesse período também houve a baixa formação bruta de capital fixo, que são os investimentos que podem gerar mais produção e riqueza e aumentar o PIB, né, como novas plantas de indústrias. E a gravidade dessa situação, como eu já falei, se intensificou. Então, a crise ela não foi ocasionada simplesmente pela má administração, né, que dizem de Dilma. Não. Ela se intensificou principalmente pela crise a crise de 2008, né? E se intensificou com essa crise política, que culminou no golpe de Dilma. E para conter a crise, né, o seu sucessor, Michel Temer, adotou várias medidas econômicas, como a PEC de teto, do teto dos gastos, né, infelizmente, e a reforma trabalhista, a lei da terceirização, que infelizmente foram medidas que vieram para tirar, né, dos menos favorecidos, para tirar das pessoas que mais precisam, para restringir, né, gastos em saúde, em educação, para fazer com que as pessoas trabalhem mais. Então, tudo isso foram medidas que foram medidas econômicas para amenizar, né, a crise econômica no Brasil, entre 2014 e 2016. Onde é que eu posso usar essas medidas econômicas que foram utilizadas? Você pode utilizar como causa em diversas problemáticas. Causa de saúde, causa de educação. Pode utilizar que a PEC de teste de gastos, incumbida lá em 2016, ocasionou o corte na educação, o que fez com que as escolas sofressem ainda mais questão estrutural, em salário de professores, em quadras, em laboratórios, em bibliotecas, em questão de saúde. A construção de novos hospitais não foram possíveis, de novas unidades de pronto atendimentos, de novas unidades de saúde básica da família. Vocês estão me entendendo como é que a gente pode utilizar isso na redação, tudo isso lá na produção textual, pessoal? E muitas dessas medidas, pessoal, elas se tornaram o quê? Impopulares, como eu vim falando, por conta dos seus riscos na precarização do trabalho e das possíveis consequências, para nós, né, para a população, diante das dificuldades com educação, saúde pública, segurança, nos anos com o congelamento dos gastos. Estão entendendo, pessoal? Estão aí? E aí tem esse negócio, esse infográfico do Politize, né, que é um site que fala sobre política bem legal. Como é que se mede a atividade econômica de um país? A economia do país é medida pelo PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos. E aí, como eu falei anteriormente, há duas formas de calcular. A oferta, né, a produção da indústria, dos serviços da agropecuária, e do consumo das famílias, dos gastos do governo, dos investimentos da empresa com exportação e importação. O que é que acontece quando há uma crise na economia? Durante uma crise, há o declínio da atividade econômica e diminui a demanda por consumo. Então, as pessoas não querem mais comprar. O menor consumo, essa menor demanda, leva à queda da taxa de lucros das empresas. E com menores lucros, as empresas demitem funcionários. E a demissão desses funcionários leva a um aumento da taxa de desemprego. E esse desemprego leva a uma diminuição na demanda por consumo, ocasionando uma crise econômica, como eu falei, a crise
a Grande Depressão, em 29, ocasionada por uma superprodução nos Estados Unidos, que levou à quebra da Bolsa de Valores, que atingiu o mundo todo. Em 2008, veio aí uma crise decorrente da bolha lá imobiliária nos Estados Unidos, que atingiu primeiramente os países desenvolvidos e até 2014 os países emergentes, como o Brasil. E entre 2014 e 2016, a recessão brasileira, né? Que além das dificuldades econômicas internas, foi causada principalmente pela crise de 2008 e consequente queda do preço das commodities no mercado internacional. Os países deixaram de comprar o que o Brasil produzia. E aí a gente chega no final da nossa temática da aula de hoje, no final de uma das nossas temáticas, que a gente chega para iniciar, que foi o que eu coloquei lá no grupo e vocês podem acompanhar. Eu coloquei hoje pela manhã. O futuro da economia é compartilhar? Será que o futuro que nós temos é compartilhar? E é uma temática que é muito bem, muito discutida, na verdade, essa questão da economia colaborativa, da economia compartilhada. Então, é uma temática que pode, sim, já há muito tempo o pessoal aposta, né, de aparecer. Então, colaborar. Vamos lá. Colaborar. Colaborar é um fenômeno da natureza, né? Que a escritora Dora Kaufmann, em seu livro Empresas e Consumidores em Rede, um estudo das práticas colaborativas no Brasil. Vamos falar vários. E aí, nesses documentos que eu coloquei lá no grupo, tem vários repertórios para vocês utilizarem. Empresas e Consumidores em Rede, um estudo de práticas colaborativas no Brasil, da escritora Dora Kaufmann, que ela afirma que na natureza encontramos inúmeros exemplos de comunidades colaborativas governadas por uma inteligência coletiva, mesmo que em formas mais simples do que no universo humano. Então, um desses exemplos ela até cita das formigas saúva, que se organizam em 7 funções diferentes e são incapazes de viver isoladamente, mas juntas formam uma inteligência coletiva e adaptam-se melhor do que sozinhos. Um outro exemplo são as abelhas, ela cita lá no livro, que vivem em um sistema de auto-organização com a rainha e dezenas de zangões e milhares de operários, todos em uma só colmeia, exercendo as suas próprias funções. Então, a gente entra na economia colaborativa, que surge justamente dessa questão de compartilhar, de evitar a compra para a colaboração. Se eu preciso daquele produto e eu posso pegar, usar aquele serviço, por exemplo, e não comprar por ele, é quando aí a gente começa a pensar nessa definição de colaboração, de economia colaborativa. E vocês usam a economia colaborativa no Uber, no Airbnb, no Enjoei, na OLX, na Hub, na Zopa, em diversas plataformas, principalmente virtuais e restritamente virtuais, melhor dizendo, a economia colaborativa ela se difunda, né? E aí é quando vem com a questão da revolução industrial, que trouxe lá a substituição do trabalho manual, ó, pelo uso de máquinas. Então, o tema da semana, pessoal, vou adentrar para vocês, uma das temáticas é sobre economia colaborativa. Então, qual é um repertório que eu posso colocar? Globalização, eu posso colocar a crise, né, de 2014, eu posso colocar a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial ela foi capaz de substituir, como eu falei, o trabalho manual pelo uso de máquina, né? Simplificando a produção. E aí o surgimento também da eletricidade, né, que fez outro ganho enorme, né, para a sociedade. E nós chamamos de economia colaborativa um novo momento, que a partir das tecnologias digitais de informação e comunicação deu origem a uma outra forma de pensamento, a qual visa a redução do desperdício, o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais e o combate
ao consumismo desenfreado. Ah, mas não vai cair economia colaborativa na redação. Mas você pode utilizar a economia colaborativa como uma proposta de intervenção em temas como sustentabilidade, porque vai evitar a grande lotação e superlotação de produtos, de carros, de automóveis no planeta. Você vai utilizar lá no consumismo, porque vai combater esse consumo desenfreado a partir da economia colaborativa. Então, olhem para a economia colaborativa, passem a olhar, se vocês não conheciam esse termo, de uma outra forma. O Uber, ele é importante sim. O Airbnb, ele é importante sim. A OLX é a mesma coisa, porque vai combater esse aumento de consumo, esse aumento da utilização dos recursos naturais. Ah, mas tem problema? Tem problema também, né? Porque a rápida expansão, como tem aqui em um dos documentos que eu vou fazer a leitura agora, no que tem economia colaborativa, aula de redação, que eu coloquei no grupo, tem um tópico de problema. Os problemas, né? A rápida expansão do modelo tem chamado a atenção dos setores públicos e empresários. E os problemas começam a aparecer. Publicidades e ações negativas têm surgido. Em alguns países, incluindo o Brasil, temos visto os protestos, como nós já vimos, né, aqui no Brasil, sobre agressões, né, para pessoas que prestavam serviços para o Uber, por exemplo. Iniciativas legais muitas vezes são adotadas visando o bloqueio de funcionamento de serviços, como tem acontecido com o WhatsApp, que foi o que iria acontecer. Com o Uber e com o Airbnb iam ser bloqueados aqui no Brasil. Então, o Uber e o Airbnb são exemplos. Essas duas empresas utilizam o quê? A tecnologia, pessoal, como uma plataforma de comunicação para fazer o quê? Para conectar os compradores e os vendedores. O grande problema é quando algo sai errado. É entender de quem é a responsabilidade. O Uber cobra entre 20% e 25% de taxas, né, dos prestadores de serviço de transporte. E o modelo de transporte do Uber ele é rotulado como colaborativo. Mas esse modelo tem irritado esse setor das pessoas que trabalham no Uber, porque elas muitas vezes estão ali e pensam que elas se autodenominam, né, como a dona do seu próprio negócio, o dono do seu carro, o carro é meu, então ali, eu sou o meu próprio chefe, né, mas essa ideia de colaboração muitas vezes irrita, porque uma vez que os taxistas, né, para circular, tem aqui, né, tem irritado o setor, uma vez que, para circular, os táxis necessitam, os táxis necessitam arcar com taxas e seguir regras estabelecidas pelo setor público, enquanto o Uber, ao menos por hora, não tem nenhuma dessas exigências. Então, a gente percebe que, principalmente a partir do uso da tecnologia digital de informação e comunicação, e aí um dos temas vai ser sobre economia colaborativa dessa semana. E aí, o que é que eu posso usar? Globalização, eu posso utilizar, porque até aqui, de acordo com Dora Kaufmann, uma das características da economia colaborativa é a formação dessas plataformas digitais, ou das redes digitais, abertas e coletivas em que todos podem participar. Essa arquitetura colaborativa, pessoal, ela está sustentada em 3 pilares: as pessoas, a tecnologia e a sustentabilidade, que aí foi o que eu falei, esses 3 eixos, eles são fundamentais, né, dessa tendência de economia colaborativa. Por quê? Porque as pessoas, né, estamos num momento de mudança cultural, em que todos têm a oportunidade de participar de tudo como nunca. Então, você tem algo que você não gosta, que você enjoou, tem aqui, ó, o aplicativo Enjoei, você pode colocar para venda o seu produto, evitando o desperdício. E aí a gente entra mais uma vez lá na tecla. Eu posso utilizar em diversas temáticas que venham com consumismo, que venham com essa questão de desperdício, que vier com questão de sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque, ao facilitar as novas práticas de consumo, a economia colaborativa ela preza pela sustentabilidade em todas as suas instâncias e prevê, principalmente, a redução dos desperdícios dos recursos naturais
e da desigualdade social. E diante de pessoas mais conscientes no ato da compra, as atitudes sustentáveis, povo, têm determinado a relevância das organizações no mercado e na sociedade de uma maneira inédita. Então, a OLX, o Uber, a Airbnb vem principalmente facilitando essas novas práticas, né, do consumo. Com essa economia colaborativa, há sim a sustentabilidade. Por quê? Porque evita o desperdício de recursos naturais e prevê essa diminuição na desigualdade social. Então, vier temáticas de desigualdade social, nós podemos usar, sim, para diminuir a desigualdade social, a economia colaborativa, porque ali os preços eles vão estar em decadência, apesar sim do produto estar em bom estado. E aí, alguma pergunta, algum receio? E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando? Vai dar para servir na redação? Me digam. E aí a gente entra em outra abordagem. A pandemia, como é que ela influencia no coronavírus? O coronavírus, né? Como é que o coronavírus vai influenciar é, a economia, principalmente aqui no Brasil? Como é que como é que vai ser a economia após a, a Covid-19, né? A gente está no momento sendo praticamente marcando cicatrizes, né, em nós, tanto na memória quanto nos corpos de pessoas passando, né, por essa pandemia. E aí eu anotei aqui, ó, a Grande Depressão deixou nos norte-americanos um sentimento de não desperdiçar. E a crise de 2008, em seu legado de precariedade e iniquidade, ainda empobrecem a vida de milhões de pessoas em muitas democracias ocidentais. Mas todo desastre é diferente. Lá em 2029 e a Segunda Guerra Mundial definiram as bases do moderno estado de bem-estar. E a epidemia, né, de gripe de 1918, né, a gripe, ajudou a criar os sistemas nacionais de saúde em muitos países europeus. E por isso, ó, para cada choque econômico, deixa uma herança de recordações e feridas. E também de mudanças. E é impossível pensar que essa inimaginável experiência de máscaras, de distanciamentos sociais, perda humana, cancelamento da vida, não trará consequências após o final da pandemia. E até é cedo, né, pessoal, para a gente saber exatamente quais serão as consequências. Quanto tempo ainda vai durar a crise? Qual será o maior dano econômico, social, educacional? Os analistas eles podem demorar anos, décadas, para explicar todas é, essas definições, essas implicações, esses desafios, esses problemas do que se vive, do que nós estamos vivendo nesses dias. O paradoxal ou não é que esse vírus explora as características da vida que nós mesmo nós demos. Superpopulação, turismo maciço, cidades imensas, viagens aéreas principalmente, redes de fornecimento a milhares de quilômetros em uma extrema desigualdade na divisão de riqueza e nos sistemas de saúde público. E tudo isso, pessoal, deixou exposta, né, a fragilidade do homem. Essa foi a autêntica placa, né, da Covid-19. O que virá quando passar? A epidemia ela traz uma mentalidade de tempos de guerra, mas uma mentalidade que une todo o planeta do mesmo lado. Os anos de guerra são períodos de uma grande coesão interior dos países e de preocupação pelos outros, disse o ganhador do Prêmio Nobel da Economia, em 2013. E ele acrescenta, tá? Um efeito ao longo prazo dessa experiência
pode ser instituições econômicas e políticas mais redistributivas dos ricos e aos pobres, e com a maior preocupação pelos marginalizados, sociais e idosos. Então, além de uma consequência ou de várias consequências que a Covid-19 pode causar na economia, ela pode, como eu coloquei aqui, coringas, né, para quem prestou atenção, temáticas, né, que a crise de 29, temáticas não, consequências que a crise de 29 ocasionou lá nos Estados Unidos da época, consequências que a crise de 2008, o legado que ela tornou. E qual será o legado da Covid-19 no Brasil? Será que vai ser mudança na economia, no social? E aí é algo que a gente precisa pensar. Eu coloquei no grupo lá de vocês também, e vou colocar no Classroom, uma das notas que o governo federal disponibilizou em relação a justamente isso, aos impactos, né, da pandemia na economia. Alguma dúvida, pessoal? Falem agora ou calem-se para sempre. E aí, me digam aí o que é que vocês acharam da aula. Essa aula realmente ela é um pouco chata. Eu, particularmente, preciso confessar para vocês que eu detesto essa aula. Preciso confessar, porque sinceridade é a base de tudo. Eu, particularmente, detesto essa aula de economia. E por isso que eu fico bem seguro de será que foi boa, será que dá para usar. E aí eu tento ao máximo relacionar. E há algo que vocês podem utilizar também, pessoal, é até, se vocês, para vocês que gostam de série, vocês podem utilizar La Casa de Papel. Dá para utilizar perfeitamente La Casa de Papel lá com aquela crise econômica, né? O grande roubo discute o quê? A consequência, é uma possível consequência das crises econômicas. Eu vou colocar no grupo sobre isso também. A propensão ao crime, né? E aí eu tenho aqui. Em resposta à crise do euro e à situação da economia espanhola, o grupo do professor decide invadir a Casa da Moeda e produzir notas de dinheiro, fazendo sua própria injeção de liquidez para os mais pobres. Então dá para utilizar também La Casa de Papel. Mas é isso mesmo, dá para a gente perceber como a economia ela tem vários elos e olhar de outra forma, né? Perceber que a economia ela vai tratar do comportamento, ela vai tratar de perceber, de buscar entender como é que as pessoas, o que é que as pessoas passam no momento de comprar, no momento de compra. A crise de 2014 se deu principalmente devido ao impeachment, então ela foi basicamente, eu prefiro chamar de golpe. Basicamente, ela se deu pela crise de 2008 e por conta de decisões tomadas que não foram bem tomadas pelo governo. E aí teve toda aquela intensificação da questão da articulação para a derrubada da presidenta e também contribuiu para que a crise, para que se tornasse, no caso, uma crise política, uma crise econômica, e foi aquele turbilhão de coisas. E aí também contribuiu, claro, para a crise de 2014. Mas lembrem-se, a crise de 2014 não foi ocasionada pelo impeachment. A crise de 2014 foi ocasionada pelo resultado das crises anteriores. E, vou voltar aqui para lembrar, porque a questão produtiva no Brasil não estava sendo comprada pelo exterior. Foi o que eu coloquei aqui. Como eu coloquei aqui, o mercado, a crise de 2008, né, que afetou todo o mercado internacional, e principalmente porque os commodities que o Brasil produzia, né, não eram comprados não era exportado, no caso, né? Os países que compravam deixaram de comprar do Brasil. E aí contribuiu para que Tive a tivesse. questão também do Lava Jato, né? E isso também, a questão da Lava Jato, também articulou também para que houvesse essa crise econômica atrelada à crise política no Brasil. A crise econômica ela foi resultado de crises anteriores, mas também de
da questão política e principalmente de que o mundo estava em crise e o Brasil era um grande exportador de produtos que os preços são determinados pelo mercado internacional, que são as commodities. E essas commodities, elas não estavam sendo compradas, o valor desse produto, além de não estar sendo comprado, o valor caiu. E quando a queda desse preço ocasionou, principalmente na crise, né? Porque a queda dos preços lá dos commodities fez o quê? Fez com que as exportações brasileiras, apesar da adoção das políticas econômicas do governo, não foi possível. Apesar da. Eu sempre gosto de dizer isso. 2014, ano em que o Brasil deixou de ser o país do futebol e passou a se tornar o país da corrupção. Como não entendi? Repete, por favor, Orlando. Eu sempre gosto de dizer isso. 2014, ano em que o Brasil deixou de ser o país do futebol e se tornou mundialmente o país da corrupção. Aí foi quando extrapolou lá em 2014 a questão da Lava Jato. Os grandes veículos, né, de questão da corrupção no mundo, da questão da corrupção no Brasil, a questão da corrupção, mas isso aí é uma questão para outra aula que a gente vai ter também e vamos discutir, vamos levantar reflexões sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar no Classroom ainda hoje e estou enviando, já enviei algumas redações de quem me enviou, estou enviando o restante e vou enviar hoje para colocar a redação, as duas redações, as duas temáticas, né, lá no Classroom, tá? Um grande abraço, qualquer coisa é só